Olá, seja muito bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção. É um quadro que eu criei onde toda a semana a gente tem aulas especializadas em holding e proteção de patrimônio, família e empresa. Para o advogado comum sair dessa advocacia exaustiva, que tem lá os prazos assim, ó, sobrecarregados no Poder Judiciário e entrar numa advocacia artesanal, numa advocacia em que a agenda é o próprio advogado que governa e não um terceiro, certo? Se você está assistindo essa aula, que você tem interesse numa advocacia como esta e já está construindo para você. Se você é meu aluno da mentoria, eu tenho uma baita novidade para te contar, que é a gente tá com o SOS agora com novos profissionais que podem te atender no teu caso concreto e traçar as melhores estratégias. Se tu tá inseguro, tá com o cliente, mas está inseguro, é só chamar um especialista para estar contigo nesse lugar e vocês podem atuar aí em parceria, e isso está sendo muito legal por aqui. E se você ainda não é meu mentorado, mas está comigo na especialização, saiba que a gente está usando muito esse mapa com o mapeamento dos riscos familiares. E um dos grandes riscos familiares é a vulnerabilidade, é os pais ficarem idosos e vulneráveis, ou então é uma vulnerabilidade que já vem da condição da deficiência. E esse é o motivo desse domínio aqui, que é a parte 2 dos alimentos. Como que a gente faz para usar os alimentos no planejamento sucessório? Isso tá aqui, gente, ó, no mapa dos riscos, para você entregar aquela fase 1 para o cliente, lembra? Da estratégia, fase 1, 2, 3 e 4, depois vem a execução, a gente tem um mapa dos riscos para você já fazer a sua planilha de riscos e entregar para o seu cliente. Então, pega a planilha de riscos e pega essa aula de hoje que você vai conseguir entregar para o seu cliente tudo o que ele precisa para saber onde que está o risco e ainda ter as soluções essenciais. Bora conversar. Nós estávamos conversando na aula anterior sobre as cláusulas de alimentos em doações e holdings familiares. E nós estávamos dizendo na aula 1, se você não assistiu, pode assistir, tá por aqui nesse canal, tá? Que existem possibilidades alimentares nas doações com encargo e nas holdings familiares. E aí eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz essa estrutura já detalhada. Como é que eu faço para organizar os alimentos numa estrutura de holding, porque parece que não tem nada a ver. Quem é do societário deve estar se remoendo, essa professora é maluca. Tudo bem, gente. Qual é a ideia aqui? É que a finalidade societária seja uma finalidade familiar. E se a finalidade societária é uma finalidade familiar, então eu não estou falando de lucro, eu não estou falando de negócio. Eu estou falando de finalidade de organização familiar. Por isso que os alimentos são muito bem-vindos aqui. A primeira coisa, então, que a gente tem é essa questão aí dos acordos de cotistas ou acordos de acionistas, se for uma SA de capital fechado. A gente tem uma previsão de distribuição mensal obrigatória aos sócios fundadores com atualização automática por índice específico. Volta aqui para mim. Por que que a gente institui isso com natureza alimentar? Porque essa distribuição de lucros, ela não é uma distribuição de lucros sozinha, ela não é uma distribuição de lucros normal, ela é uma distribuição de lucros qualificada. Então, eu tenho um qualificativo, que é um qualificativo alimentar. Simone, eu não entendo por que que isso pode ser bom e por que que eu não só distribuo lucros. Lembra que os alimentos são verbas privilegiadas, que os alimentos, eles são verbas essenciais e privilegiadas no ambiente do direito civil? A dívida alimentar é uma dívida qualificada e que deve ser recebida antecipadamente. Os lucros não. Os lucros, eles são verbas a serem recebidas se eu tiver alguma circunstância que dê, e mais do que isso, lucros são penhoráveis. Lucros são objeto de pagamento de débitos creditícios. Quando eu tenho uma verba que é alimentar, isso já sai dessa esfera. Então, a ideia da gente ter um fragmento dessa distribuição de lucros que seja um fragmento alimentar é deixar pelo menos o espaço da sobrevivência assegurado e garantido. Ah, Simone, mas isso eu não posso botar aqui que todo o lucro é alimentar?
Pode, mas aí você está beirando a fraude, né, meu amor? Você está desnaturando o lucro e fazendo com que o lucro todo seja caracterizado lá como débito ou verba alimentar. A minha sugestão para você é que não faça isso, é que você coloque o essencial, a sobrevivência como verba alimentar e mantenha a natureza de lucros como natureza de lucros habitual. Então não inventa a roda, não inventa a moda, gente. Alimentos são aqueles que a gente fixa, que devem ser dessa forma, e lucros são lucros. O fragmento do lucro que recebe o qualificativo de alimentar, ele precisa estar devidamente identificado. Então, vamos imaginar que eu e meu marido organizemos uma holding para nós e que a gente queira ter o essencial à sobrevivência e que esse essencial à sobrevivência receba o carimbo de alimentar, é importante que eu indique quais são os qualificativos, as qualidades que vão tornar essa verba alimentar. Ah, Simone, mas eu nunca vi isso. Aí eu posso te dizer, se você nunca viu isso, talvez lá nas 7 áreas de desenvolvimento da advocacia especialista, a parte técnica profunda esteja faltando um pouquinho. Ah, mas isso aí não é comum. Claro que não é comum. Se fosse para apresentar coisa comum, eu nem estava por aqui. Se fosse para apresentar coisa comum, eu dizia para vocês, assista o curso do fulano, da fulana, vai lá e pega coisa comum. A ideia aqui é verticalizar. Então, como que a gente verticaliza? Olhando para essas 7 áreas de desenvolvimento. Ah, Simone, quais são essas 7 áreas de desenvolvimento? 3 delas são áreas do meu próprio método. Processos e processos leves, comunicação leve, estratégias de comunicação e ganha-ganha leve, porque neste método a gente não quer sair ganhando e o cliente prejudicado. Este método só faz sentido se tiver um ganha-ganha. E a ideia de ser leve é para que ninguém fique sobrecarregado e que ninguém leve um paradigma de uma advocacia horrorosa para adiante. Ninguém que está aqui nesse lugar está focado a reproduzir um sistema de exploração e de loucurada. Se você quer loucurada, pode procurar outro colega. Pega aqueles colegas que prometem milhões em uma semana. 600 milhões e não sei o quê. Pega esses colegas e vai atrás deles. E tá tudo bem, gente, porque existem perfis. Aqui a gente está montando uma rede de advocacia protetiva. Aqui a gente está pensando no cliente, entregar para o cliente soluções verdadeiras. Por isso que eu não digo para vocês, aí pega o lucro e transforma todo o lucro aqui e aí tudo é alimentar. Tá errado. Se eu for transformar tudo em alimentar, eu estou desnaturando aquilo que é efetivamente alimentar. E lembrem lá no finalzinho da aula, que eu não sei se a gente vai conseguir chegar no final hoje ou se já vai ficar para a próxima, a gente vai ter uma informação sobre a natureza tributária. Inclusive, alimentos, eles têm tratamento tributário diferente. E isso é bom por conta da reforma tributária. Se liga, bico de luz. Terminou? Não. Então, eu posso fazer nos acordos ali de acionistas ou de cotistas e também posso fazer em outro lugar. Volta para a apresentação. Dentro do contrato social. Eu tenho dentro do contrato social uma cláusula expressa de alimentos corporativos e vinculo a sociedade ao pagamento periódico, independente dos lucros. Olha aqui para mim. Aqui eu tinha lucros. Agora eu vou precisar garantir algo externo aos lucros. A sociedade vai precisar arcar com os alimentos tendo ou não tendo lucro. Simone, de onde que a sociedade vai tirar esse recurso? Por exemplo, do próprio capital. Vende um bem que está identificado ali, seja no ativo circulante, seja no outro espaço de capital lá, e vai fazer uma organização societária para poder saldar com isso. Para que a gente está fazendo isso? Porque eu tenho 2 humanos aqui que planejaram a sua organização familiar a partir de um CNPJ. E para eles, independente de lucros, eles vão ter como sobreviver, eles precisam ter como sobreviver. Então, eu tenho algo dentro do contrato social que é específico destinado à verba alimentar. Então, a pessoa jurídica vai se comprometer com algo independente do lucro. Simone, vai tirar de onde, gente?
qualquer contador vai saber de onde tirar um sustento que vem governado ali via contrato social e vai saber de onde retirar contabilmente. Então, não é uma operação maluca. Ah, mas eu nunca ouvi falar disso. Aí eu vou dizer, ó, a diferença entre advocacia comum e advocacia especialista é exatamente isso. Do mesmo jeito que você nunca viu livretos que vão te trazer 366 ideias. Eu usei até o ano bissexto de postagens aí para você não ficar mais sem ideia de postagens. Ai, mas eu nunca vi isso. Claro que você nunca viu, a gente que desenvolveu. Então, quando eu digo que tenha lá alguém no folheto lá dos livretos de outono, que tem a carta 120, que fala que o advogado especialista precisa ensinar a cortar o que não serve mais, o que eu estou dizendo? Esse paradigma, ele não serve mais, e aí o paradigma precisa sair. Como que isso vira postagem, Simone? Um post com a frase, nem todo herdeiro é sucessor, e tudo bem. Por quê, gente? Porque nem todo herdeiro é sucessor, do mesmo jeito que nem todo advogado é especialista. E tudo bem. Qual é a grande vantagem de ser especialista e de estar numa rede de pessoas especialistas? Saber oportunidades e opções que outros nem sabem que estão acontecendo. Enquanto as pessoas comuns, normais, elas estão estudando na sua própria casa sem organização nenhuma, o advogado especialista ele está estudando com um direcionamento dos estudos. E ele tem lá a distribuição das horas, ele tem lá qual é o formato que ele vai escolher, se é de 4 meses, 6 meses ou 12 meses para essa pós, e ele vai ter o planejamento mensal indicado que vai. E ainda tem espaço para as anotações, de forma que ao final do curso ele sai com esse caderno de anotações e insights da pós que ele fez. Ai, Simone, que legal isso, como ninguém pensou antes. Pessoas comuns não pensam em coisas que podem ajudar muito as outras pessoas. E quando o nosso foco é em ajudar muito as outras pessoas, inclusive os nossos clientes, a gente sai de uma noção alimentar estrita e entra numa dimensão alimentar extremamente complexa e possível de ser planejada. Só que isso, gente, vem a partir de ter um diagnóstico do seu cliente devidamente bem feito. Por isso que a gente tem um formulário aqui, um manual de atendimento que é destacável. Você pode aqui, ó, destacar e levar para o seu escritório, não está nem identificado, você leva, ó, pega lá e leva para o seu escritório, leva destacadinho, e aí você tem aqui um passo a passo. E aí o seu diagnóstico do seu cliente vai ser feito a partir da análise de riscos, que já está lá mapeada, identificada. E mais do que isso, tem aqui no seu o manual completo do diagnóstico patrimonial do seu cliente, que vai identificar todos esses mapas aqui, ó, dos riscos dele, e inclusive se tem alguma necessidade alimentar, vai estar aqui e vai estar indicado. Ah, Simone, mas como é que eu faço isso? Bom, gente, tá tudo identificado aqui. Por exemplo, escuta ativo, o para quê do cliente, qual é o objetivo e o que isso tem a ver com os alimentos, tudo. A partir daquilo que o cliente te responde aqui no formulário de atendimento, certo? Você vai fazer o mapa de riscos a partir desses dois instrumentos e se ele precisar de alimentos, você vai saber se você vai tirar esses alimentos dos lucros da holding que você constituiu ou se você vai deixar uma responsabilidade específica no contrato social para isso. Pode ter mais alguma proteção, Simone? Claro que sim, volta lá para a apresentação. Uma proteção adicional, por exemplo, a irrevogabilidade sem anuência dos beneficiários e a vedação de alteração por maioria simples dos cotistas ou acionistas. Aqui, gente, eu conecto com aquela cláusula anterior, com aquela aula anterior das cláusulas das SAs que são aplicáveis às sociedades familiares. Ai, como assim, Simone? Do que se trata? Do que tu está falando? Lembra que eu disse que eu tinha quórums diferentes para fazer coisas diferentes? Aqui eu posso ter determinadas proteções que dizem respeito a alimentos e que trazem novidades para os nossos clientes, que são novidades boas. A próxima identificação que eu quero conversar com os senhores e com as senhoras é a identificação dos alimentos para além dessas duas grandes possibilidades que a gente viu na aula 1 e agora está continuando nessa parte 2.
E agora eu quero trazer a terceira oportunidade, que são os alimentos como contraprestação em testamentos e legados. Simone, é possível instituir uma contraprestação alimentar no testamento e legado? Então, na aula anterior, eu já vi a hipótese 1 e já vi a hipótese 2. Agora a gente está nessa hipótese 3 aqui, que é a utilização do testamento e do legado para contraprestações relacionadas aos alimentos. Aí, Simone, como assim? O testamento com encargo alimentar, isso está na apresentação de vocês, representa uma das ferramentas mais poderosas e flexíveis, olha aqui, do planejamento sucessório moderno. O testador pode legar um bem específico a determinado herdeiro, condicionando esta liberalidade ao dever de prestar alimentos a outra pessoa. Exemplo prático: deixar um imóvel de renda ao filho B, desde que este arque mensalmente com a subsistência de um irmão com deficiência ou de um familiar idoso. Essa estrutura cria um mecanismo automático de proteção independente de ações futuras. Olha aqui para mim. Qual é a diferença disso para aquelas ideias lá de equilíbrio nas doações e para aquelas ideias da própria holding, da estrutura societária? Aqui, gente, são dedicados às famílias que ou não querem disciplinar isso dentro da holding ou preferem fazer isso em instrumentos autônomos. E aqui é uma possibilidade de entregar um legado de renda a alguém, por exemplo, eu, Simone, deixo para minha irmã Juliana ou para o meu irmão Rodrigo 5 apartamentos de renda, desde que eles arquem com o sustento econômico, econômico-financeiro, residência, tratamentos médicos, inclusive deslocamento e pagamento de escola do meu filho Antônio. Esse legado de renda com encargo alimentar é um jeito grande da gente proteger vulnerabilidades. Ai, Simone, mas eu nunca ouvi falar que pode existir um legado de renda e que esse legado de renda pode ser encargo. Se você nunca ouviu falar, é porque você talvez nunca tenha mergulhado de verdade numa advocacia especialista em proteção. Talvez a sua advocacia especialista pudesse ser só na parte da holding. Talvez a sua advocacia especialista tenha sido lá na parte do direito societário. Talvez a sua advocacia especialista tenha sido em direito civil. Nunca uma advocacia especialista em proteção. E qual é a diferença da advocacia especialista em proteção das outras advocacias comuns? Na advocacia comum, eu tenho que pegar esses instrumentos e olhar para cada um deles em apartado e eu tenho que construir essas pontes. A advocacia em proteção já constrói as pontes para que você possa entregar a proteção para as pessoas. Então pensa comigo, se eu tenho medo de morrer antes do que a minha mãe, eu posso deixar alguém responsável por custear os tratamentos da minha mãe. Se eu tenho medo de morrer antes do meu filho, eu posso deixar alguém responsável por custear esses tratamentos do meu filho. Ah, Simone, mas de verdade, eu não sei como é que se faz isso, eu queria muito saber sobre isso. Como que eu posso, na prática, estar fazendo essa opção, que é uma opção por fazer um encargo alimentar no testamento? Eu preparei isso para vocês. Como que é isso aqui? Olha para cá. Quais são essas vantagens e como é que a gente faz isso na prática? Primeiro, a grande vantagem, proteção dos vulneráveis, né? Eu permito garantir a subsistência de herdeiros com deficiência, idosos ou pessoas em situação de fragilidade sem tantas necessidades de estruturas complexas. Veja, gente, vamos concordar que uma holding é uma estrutura complexa. Um testamento é uma coisa mais simples. Um testamento é algo que qualquer pessoa pode fazer mesmo sem ter empresa. Eu tenho uma grande vantagem da automaticidade. É automático. O encargo passa a vigorar automaticamente com a abertura da sucessão, sem depender de homologação judicial, manifestação posterior, etc. Por quê, gente? Porque a posse
já vai ser entregue a partir do princípio da Sezini. Ah, Simone, mas é um todo, etc e tal. Como o encargo é uma responsabilidade alimentar, ele tem preferência. Então, a gente já tem uma automaticidade que a gente não teria em outros lugares. Além disso, gente, volta lá para a apresentação, a gente tem a flexibilidade. O testador, ele pode estabelecer valores fixos ou percentuais sobre o rendimento, tipo, deixo para os meus irmãos, eles podem ficar com 75% e 25% vai para o meu filho, por exemplo, tá? Ou então critérios de ajuste baseado na necessidade. Conforme o Antônio vai crescendo, eu vou ajustando e trazendo outras coisas. Preciso ter uma base legal sólida, e essa é uma das grandes vantagens, que é o artigo 1912 do Código Civil, que expressamente diz que eu posso instituir encargo no legado ou na instituição de um herdeiro específico, quando eu não vou deixar para alguém que já é meu herdeiro, mas eu vou instituir alguém para essa responsabilidade, então eu posso ter um terceiro nesse lugar aqui. E isso aqui, gente, são as vantagens mais práticas. Voltem aqui para mim. Além disso, por que eu faria isso e por que eu construiria essa organização, que é uma organização tripartite, instituindo um testamento, um legado, com essas circunstâncias? E como que eu faço para fazer isso na prática? Praticamente, gente, quais são os requisitos que eu vou precisar examinar para ir a um testamento e instituir um legado alimentar? Eu preciso, primeiro, fazer uma opção se eu vou deixar esta responsabilidade com alguém que já é meu herdeiro ou se eu vou precisar instituir um herdeiro especial para isso. Eu preciso tomar esta decisão, porque se eu tenho que instituir um herdeiro especial para isso, eu preciso lembrar que eu tenho que tirar do meu disponível, então eu tenho que ter disponível para fazer isso. Depois que eu fiz essa escolha de quem é que vai arcar com isto, eu vou ter que olhar dentro da massa completa sucessória quais são os bens que garantem ativos bons. O que eu estou chamando de ativos bons? Os bens que ou têm rendimentos ou podem interessar a uma determinada pessoa com mais, vamos dizer assim, empenho. Então, eu vou pegar aqui apartamentos que rendem, eu posso pegar aqui lucros de uma determinada sociedade, eu tenho que olhar a natureza dos ativos. Simone, eu posso instituir um fundo patrimonial para isso? Claro que posso. Posso instituir fundo, sim. Agora a nova regra do Código Civil da instituição de fundos, ela me dá essa autorização. Eu posso fazer isso internacionalmente a partir de um trust? Claro que sim. A solução que eu estou trazendo aqui é uma solução menos complexa. É a ideia de eu ter no testamento a inclusão de um encargo alimentar, de uma entrega, de uma deixa testamentária, de um legado com o encargo alimentar. Depois da gente ter essa ideia dos ativos, eu preciso, gente, dizer o como eu gostaria que fosse prestado esse encargo. Então, eu vou definir qual é o encargo e vou decidir como esse encargo vai ser prestado. E aí, para decidir qual é o encargo e como, o que eu vou olhar, gente? Eu vou olhar para as necessidades e para as vulnerabilidades do destinatário desse encargo. Então, eu vou olhar minha mãe, meu pai ou meu filho, mas eu não olho para o hoje, eu olho a visão progressiva. Eu olho para o porvir desta pessoa. Este porvir da pessoa, de hoje para diante, nos próximos 15, 20, 30, 50 anos, é como, que natureza que tem esse porvir. Então, olhei quem é o herdeiro, escolhi os ativos, olhei para as necessidades dessa pessoa que vai receber, escolho o encargo e escolho como. Depois, gente, eu preciso olhar os impedimentos. Ai, Simone, mas por que isso? Por que eu tenho que olhar impedimentos? Porque às vezes eu tenho certas circunstâncias que vão gerar mais problemas do que vantagens. Então, quais são os impedimentos? Ultrapassei a legítima ou não ultrapassei? Essas pessoas se dão bem ou não se dão bem?
Qual é a personalidade desses herdeiros? São beligerantes ou não são beligerantes? Esse pessoal vai sustentar e quando o dinheiro ficar ralo, porque quando a gente tem dinheiro abundante, está tudo bem. A questão é, quando o dinheiro ficar ralo, quem é que responde? Então, os impedimentos, eles são quarto ponto aqui para eu olhar. E aí o quinto, gente, é escolher um tabelionato para chamar de seu. Sabe por quê? Muitos tabelionatos não aceitam fazer o testamento desta forma. Por quê? Falta de estudo, tá? Desculpa ser franca. A gente precisa ter um tabelionato para chamar de nosso. Por quê? O tabelião que estuda e que sabe, ele sabe que você não é um advogado comum e que você vai ter algumas propostas que estão a favor da lei. E ele vai ter que comprar isso junto com você. Então, o quinto passo é verificar se o tabelionato que você costuma trabalhar é um tabelionato que sustenta esse encargo alimentar via testamento ou não. Porque se você não tiver um tabelionato que sustente, a minha sugestão é mude de tabelionato. Muda de tabelionato, gente. Gente que não estuda não merece nem receber o dinheiro do nosso cliente. Então, quando eu fiz esse checklist das 5 questões, aí eu posso colocar praticamente a minha cláusula alimentar. Então, o que que eu faço? Eu deixo a casa A, determinada identificação da casa A, para o meu irmão fulano de tal, para que, com os valores recebidos de locação, ele arque com os débitos e com as terapias de saúde do meu filho fulano de tal, até que ele faleça. Ponto. E aí, se o meu irmão receber a casa, o meu irmão vai deixar. Simone, posso botar uma substituição testamentária caso meu irmão venha a faltar? Ou caso meu irmão queira abrir mão disso? Claro que sim. Eu posso colocar substituições testamentárias sucessivas. Então, na falta do meu irmão, que esse bem seja entregue para minha tia. Na falta da minha tia, que esse bem seja entregue para minha avó. E aí eu vou constituindo a sequência desses encargos alimentares no legado ou num testamento geral sem legado, porque eu posso deixar a herança toda também. Simone, eu posso instituir uma fundação e a partir dessa fundação instituir um dever alimentar? Pode, não é muito comum, é um pouco mais complexo, mas pode sim. A gente tem várias pessoas que instituíram fundações, deixando o patrimônio de afetação e deixando o encargo de sustento de determinadas pessoas da família. Eu tô vendo que eu vou ter que ter a parte 3 dessa questão dos alimentos. Você quer a parte 3 ou a gente encerra os alimentos por aqui? Me escreve aqui embaixo. Marca o seu diagnóstico para saber qual das suas 7 áreas está mais vulnerável. Por enquanto, esse diagnóstico é gratuito e os meus especialistas estão fazendo porque eu estou fazendo a qualificação da minha ferramenta. Quando eu terminar a qualificação da ferramenta, o diagnóstico vai ser cobrado. Pode esperar por isso. Até mais.